Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de Química, agora Química 1, módulo 4. A gente vai começar a estudar um pouquinho dos hidrocarbonetos. Então, a gente vai começar a estudar as funções orgânicas. Então, a partir do hidrocarboneto, a gente vai dar início a essa aula que vai até mais ou menos o volume 3. Os hidrocarbonetos são funções compostas de apenas carbono e hidrogênio, tá? Então, fiquem atentos. Para ser um hidrocarboneto, só pode ter carbono e hidrogênio. Não pode ter nenhum outro átomo na cadeia, independente se está no meio da cadeia ou fora da cadeia, tá? Então, eles podem ser classificados como alcanos, alcenos, alcinos, entre outros. Eles são considerados compostos apolares. O que significa isso? Eles não têm polo. Por esse motivo, eles são insolúveis em água. Por quê? A água é polar. Então, compostos apolares não conseguem dissolver compostos polares. Compostos apolares só conseguem ser dissolvidos por compostos apolares. Então, por esse motivo, a água não consegue dissolver os hidrocarbonetos. E outra coisa, quanto maior for o tamanho da cadeia, significa o quê? Quanto mais carbonos essa cadeia tem, por exemplo, 3, 4, 5, 10, 15, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias, tá bom? A primeira classificação dos hidrocarbonetos são os alcanos. Os alcanos são cadeias abertas e saturadas. O que significa ser saturada? Eles não apresentam na sua cadeia nem dupla nem tripla ligação, eles só apresentam ligações simples, então só tem um traço. A fórmula dos alcanos é CnH2n mais 2. O que significa isso? Vamos supor que esse alcano tenha 3 carbonos. Então, N seria igual a 3, então ficaria C3. Se N é igual a 3, você ia pegar o N e colocar ali no 2 mais N. Então, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, a fórmula molecular desse composto seria C3H8. Tudo bem até aqui? Então, nesse slide, a gente tem um exemplo de alcanos. Tá vendo aí embaixo, na figura 2? Se vocês forem reparar, só tem um traço. O que significa isso? Significa que ele só tem ligações simples. Na figura 3, está mostrando para vocês o estado que esse elemento vai se encontrar. Então, se ele tiver de 1 a 4 carbonos, ele vai estar no estado gasoso. Se ele tiver de 5 a 16, ele vai estar no estado líquido. E se ele tiver 17 ou mais carbonos, ele vai ser encontrado no estado sólido. Agora, a gente vai ver os alcenos. Os alcenos, eles também são cadeias abertas, porém insaturadas. Como assim insaturadas? Uma insaturação é quando tem ligações duplas ou triplas. Só que os alcenos, eles só vão apresentar ligações duplas. Fiquem atentos a isso. O alceno, ele só vai ter na sua cadeia ligações duplas. Sua fórmula seria CnH2n. O que significa isso? Vamos supor que a gente tem uma cadeia com 5 alcenos. Então, um N seria igual a 5. Então, a gente tem 5 carbonos. Então, seria C5. E para calcular o hidrogênio, é só a gente pegar 2 vezes 5, que é 10. Então, a fórmula molecular seria C5H10. Olhando a figura 4, a gente consegue observar 2 exemplos de alcenos. Se vocês forem reparar, tem ligações duplas. Não precisa ser todas as ligações duplas. Se tiver apenas uma ligação dupla, já vai ser considerado um alceno, tudo bem? Não pode ter tripla, mas pode ter pelo menos uma dupla para ser alceno. No quadro da figura 5, a gente pode ver o estado que a gente consegue encontrar esses alcenos. Então, se você tem de 2 a 4 carbonos, ele vai estar no estado gasoso. Se tiver de 5 a 17, ele vai estar no estado líquido. Com 18 ou mais carbonos, ele vai ser encontrado no estado sólido. Os alcinos também são cadeias abertas e insaturadas. A diferença entre os alcenos e os alcinos é que os alcenos vão ter duplas e os alcinos vão ter ligações triplas, tá? Então, como eu falei nos alcenos, não precisa ter todas as ligações triplas. Se tiver apenas uma tripla, ele já vai ser considerado um alcino, tudo bem?
A fórmula dele é CnH2n-2. O que significa isso? Vamos supor que ele seja uma cadeia com 5 carbonos. Então, o N seria igual a 5. Então, a quantidade de carbono seria 5. Se a gente fosse calcular o hidrogênio, ficaria 2n menos 2. Então, ficaria 2 vezes 5 menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, a fórmula molecular desse composto seria C5H8, tá bom? Então, observe a figura 6. Na figura 6, a gente tem dois exemplos de alcinos. Tá vendo? Só tem uma tripla e já é considerado um alcino. Na figura 7, você pode ver o estado em que eles se encontram. Então, se tiver de 2 a 4 carbonos, ele vai estar no estado gasoso. Se tiver de 5 a 15, ele vai estar no líquido. E se tiver 16 ou mais carbonos, ele vai ser considerado no estado sólido. Os alcadienos também têm cadeias abertas e insaturadas. A diferença do alcadieno para o alceno é que no alcadieno a gente vai ter duas ligações duplas, tá bom? Então, alcenos a gente vai ter uma dupla, nos alcadienos a gente vai ter duas duplas. A fórmula molecular do alcadieno é CnH2n-2. Então, vamos supor que a gente tenha 5 carbonos. Se a gente tem 5 carbonos na cadeia, o N vai ser igual a 5. Então, como é que a gente faz para calcular os hidrogênios? É só pegar 2N menos 2. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, a fórmula molecular seria C5H8, tá? Os alcadienos, eles são divididos entre os acumulados, os conjugados e os isolados. Os acumulados, um dos carbonos da cadeia possui duas ligações duplas com dois outros carbonos. Os conjugados, os carbonos da sua estrutura, eles vão ter uma ligação dupla, uma simples e uma dupla, vai ser intercalado, tá? E os isolados, eles vão possuir na sua estrutura duas ligações duplas separadas por duas ou mais ligações simples. Então, entre as ligações duplas, vão ter uns 2 carbonos pelo menos, tá bom? Os ciclanos, agora ao invés de cadeias abertas, vão ser cadeias fechadas. O ciclano é como se fosse um alcano, só que de cadeia fechada. Então, é formado por uma cadeia fechada e saturada. Saturada por quê? Não possui ligações nem triplas nem duplas, só tem ligações simples, só tem apenas um traço. Sua fórmula molecular é igual a CnH2n. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho 3 carbonos. Significa que o N vai ser igual a 3. Então, se eu for fazer o cálculo dos hidrogênios, 2 vezes 3, 6. Então, a fórmula molecular desse composto seria C3H6. A gente também tem os ciclenos. O que são os ciclenos? Eles são formados também por cadeias fechadas e insaturadas. A diferença é que os ciclanos só vai ter ligações simples e os ciclenos vão ter ligações duplas, tá bom? Não vão ter ligações triplas, vão ter ligações duplas. A fórmula molecular do cicleno vai ser CnH2n-2. Então, vamos supor que a gente tenha 4 carbonos. Então, se a gente tem 4 carbonos, N é igual a 4, tá? Então, para fazer o cálculo dos hidrogênios, é só pegar 2N menos 2. Então, 2 vezes 4, 8. Menos 2, 6. Então, a fórmula molecular seria C4H6, tá? Olhem os exemplos abaixo. Por último, a gente tem os aromáticos. Lembra? A gente já viu os aromáticos. Aromático é quando a cadeia possui um anel benzênico. Esses anéis, eles são isolados ou condensados. Como assim? Ou ele está sozinho, ele está grudadinho em outro anel igual, tá? Vale a pena vocês lembrarem que o benzeno, o anel benzênico com uma cadeia aromática é quando a gente tem 6 carbonos e entre esses 6 carbonos a gente tem 3 duplas intercaladas. Não esqueçam, tá bom? Então, esses vão ser os aromáticos. Presta atenção lá embaixo, ó. Então, na figura 3, a gente tem o exemplo de duas cadeias com aromático, onde uma tem só um anel benzênico e outra tem um anel benzênico com uma cadeia. Então, a gente vai considerar esse hidrocarboneto como aromático, tá? Na figura 14, a gente tem o estado físico deles. Então, quando a gente tem apenas um anel aromático ou um anel benzênico, a gente vai estar essa substância vai estar no estado líquido. Se a gente tem 2 ou mais, essa substância já vai estar considerada no estado sólido, tá bom? Agora vamos aos exercícios. Módulo 4, página 334, questão 1.
A fórmula geral CnH2n mais 2 inclui muitos compostos orgânicos. Qual é a fórmula molecular do primeiro membro que se refere a essa série de hidrocarbonetos? Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Essa aí é a fórmula dos alcanos, tá? Então, a gente tem que pensar qual seria o menor alcano. O menor alcano seria um formado por apenas um carbono. Então, se a gente for pensar em um carbono, N é igual a 1. Então, seria C1, H2 vezes 1 mais 2. Então, ficaria CH4. Logo, o menor hidrocarboneto com essa fórmula seria o metano, o CH4. Questão 6. O alcaloide extraído das sementes de pimenta preta é chamado de piperina. Essa substância é um estimulante natural e intervém na absorção de selênio, vitamina B e beta-caroteno pelo organismo. Com relação à piperina, podemos afirmar que A. 2 anéis aromáticos. B. É menos ligação sigma do que π. C. Apenas um anel aromático. D. Um nitrogênio ligado a um oxigênio. E. Carbono sp. Então, vamos lá. 2 anéis aromáticos. Não, a gente só tem um. Menos ligação sigma do que π. Não, a gente nunca pode ter menos ligação sigma do que π. A gente vai sempre ter mais sigma do que π, tá? Apenas um anel aromático. Ok, essa tá correta. A gente só tem um anel aromático ali. O nitrogênio ligado a um oxigênio. Não, o nitrogênio está ligado a um carbono, não ao oxigênio. Carbono sp. Não tem nenhuma ligação tripla ou um carbono fazendo duas duplas, então não tem hibridização sp. Então a resposta seria a letra C. Questão 7. O pireno, hidrocarboneto de núcleos condensados obtidos do alcatrão de Julia, solúvel em éter e insolúvel em água, apresenta a seguinte fórmula plana. A fórmula molecular do pireno é... Então, é só a gente contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Nesse caso, a gente vai achar que a gente tem 16 carbonos e 10 hidrogênios. Logo, a resposta seria a letra C. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.